Agora, doutor, o que fica claro para a gente é que os Estados Unidos, através do voto, precisou eleger Trump novamente para que pudesse ser resolvida essa situação. Isso chama atenção porque nós vamos ter que aguardar 2026, nesse modus operandi aprimorado, 2 anos antes nos Estados Unidos, 2 anos depois aqui, já tornaram Bolsonaro inelegível, e isso é absolutamente arbitrário, longe da razão. Nós imaginamos, a partir do que aconteceu ali, se é modelo para o que vai acontecer no Brasil, que nós vamos depender da volta do presidente Bolsonaro para que a anistia aconteça. Por que eu estou colocando essa dúvida dessa forma, doutor? Porque me incomodou muito a gente saber que precisamos de Trump. Trump ontem, assinando esse decreto, chamado assim, para libertar esses 1.500, porque nem nos Estados Unidos eles conseguiram reverter isso. De que maneira vocês vão trabalhar para a gente enfrentar 2 anos pela frente ou encurtar esses processos para, de fato, tentarmos aprovar o que é prioridade para nós, que é o PL da anistia, doutor? Então, Pitório, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que a gente está refletindo desde ontem. Houve essa assinatura desse decreto, desse perdão presidencial pelo presidente Donald Trump, e foi a mesma dúvida que me acometeu, né? Será que nós vamos ter que esperar entrar um novo presidente para que a gente possa ver a vida dessas pessoas sendo restaurada? E, sinceramente, o que eu penso é que não. Por 2 motivos, um negativo e um positivo. O motivo negativo desse questionamento é porque eu creio que se o presidente Bolsonaro, supondo que ele vença em 2026 e assuma em 2027, ele baixando um decreto semelhante a este, como nós não vivemos em um país sério, onde a Suprema Corte respeita o poder executivo e o poder legislativo, os ministros do Supremo simplesmente vão barrar essa medida aí. A gente viu ontem lá tantas medidas, né, do novo governo Trump, tirar os Estados Unidos da OMS, do Acordo de Paris. Isso aí, se fosse aqui no Brasil, no outro dia havia uma canetada do ministro do Supremo, e isso aí é monocrática ainda, né? E isso aí seria derrubado. Então, eu penso que nós não precisaremos aguardar que um novo presidente assuma para resolver essa situação, uma vez que a gente não tem a expectativa de que o Supremo vá deixar isto acontecer. Por conta disso, aí o lado positivo dessa questão é que a gente não precisa esperar em 2027 para resolver essa questão. Nós podemos iniciar a resolução desse problema agora. Por quê? Nós não estamos trabalhando em uma solução, e aqui nós divergimos da estratégia dos Estados Unidos. Nós não estamos procurando uma solução através do Poder Executivo, através da Presidência da República. Nós estamos buscando uma solução através do Poder Legislativo, através do Parlamento brasileiro. E aí nós precisamos da maioria no Parlamento, precisamos da maioria da direita e a maioria do centro, que já se mostrou disposto a colocar esta questão em pauta para apreciação ali no Parlamento brasileiro. Então, esses próximos 2 anos aí, 2025 e 2026, nós esperamos que não precise entrar em 2026, né? Mas nós estaremos trabalhando aí para que a pauta da anistia que tramita no parlamento avance e essas pessoas sejam anistiadas sem a necessidade de que um novo presidente libere aí um perdão presidencial. Nós acreditamos piamente que o parlamento brasileiro possa resolver essa questão. E se isso não for resolvido agora, eu também não acredito que será um novo mandato de um presidente que vai resolver essa questão. Também acredito que será a partir do parlamento. Daí a importância também de termos aí um Congresso mais conservador, mais à direita em 2027. Por isso a importância de se votarem deputados e senadores que vão ajudar o presidente, porque hoje o presidente Trump tem a maioria no Congresso e a maioria no Senado. Então ele tem aí a capacidade de gerir essas medidas sem ser afrontado, né? Então a gente espera que a partir daí essa situação se resolva e a gente vai continuar trabalhando para resolver essa situação o quanto antes. Entendo eu também que a gente tem que começar a cobrar dessa turma que está e vai pedir o seu voto ano que vem, posicionamento diante do assunto, hein? Porque, na verdade, quem é que está tratando, são pouquíssimos os parlamentares, boas exceções, inclusive, que tratam do assunto como ele deve e precisa ser tratado, doutor. Porque tratar dessa história de anistia, teoricamente, é ir contra o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Olha, ele quer anistia, então vamos lá abrir uma investigação, vamos produzir alguma coisa contra ele. Nitidamente, nós vamos precisar de homens e mulheres com mais coragem
para que esse tema fique em evidência e que a gente consiga, da forma como o senhor prevê, né, fazer com que isso seja aprovado no parlamento. Porque se a gente depender de poucos, e digo boas exceções, tem gente tratando? Tem, mas a gente precisava engrossar esse caldo para que então uma comoção acontecesse e de fato a anistia chegasse. Se a gente depender só de quem está até aqui, enaltecendo estes, hein, doutor, por favor, mas vejo que são poucos e a gente precisa de mais gente tratando sobre o assunto anistia, doutor. Mas eu penso que essa pauta vai ganhar um novo robustecimento a partir do que aconteceu nos Estados Unidos. Porque, Pitoli, este é um assunto que politicamente é tóxico, é radioativo. Nós lembramos ali nos primeiros meses de 2023, quando vagávamos ali pelos corredores do parlamento, tentando mostrar para os nossos deputados e senadores o que de fato havia acontecido, porque na cabeça deles todo mundo havia entrado ali depredado, como a mídia estava divulgando. Então foi todo um trabalho de convencimento para que esses poucos mais bons pudessem entender o que de fato aconteceu e entendessem que a grande maioria dessas pessoas de fato é inocente. Mas esta sinalização, mais do que o ato em si, para o Brasil, né? Mais do que o ato em si, a sinalização de que, apesar de ser um assunto tóxico, apesar de ser um assunto que o próprio Trump foi impedido de falar no seu discurso oficial ali, mas depois falou em outros discursos a respeito do 6 de janeiro, a sinalização de que essas pessoas merecem o perdão vai causar um forte impacto no Brasil, na política do Brasil, e eu tenho certeza que a partir de agora mais e mais parlamentares se levantarão em relação à luta pela anistia destas pessoas, e a gente vai continuar estando lá pressionando e falando em nome dessas pessoas, que muitos estão encarcerados, outros estão fora do país passando as maiores necessidades, vítimas de uma injustiça perpetrada pelo Estado brasileiro. Doutor, e a gente segue na luta juntos, o senhor sabe disso, né? Eu sei, agradeço demais, agradeço à Rádio Ouro Verde, a você, Pitoli, a todos que têm nos ajudado nessa luta. Nós queremos, em breve, ouvir relatos, né, como a gente começa a ver desde ontem, né, pessoas colocando no Twitter lá, olha, acabei de receber o telefonema do oficial de justiça, estou livre, meu parente acabou de sair da prisão. A gente quer que esses relatos ocorram aqui também no Brasil, quando essas pessoas tiverem as suas vidas devolvidas. Muito obrigado. Amém. Obrigado, doutor Ezequiel Silveira, da ASFAB, Associação das Famílias e Vítimas do 8 de Janeiro. Um abraço, doutor, até a próxima.